Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Alexandre da Igreja Batista Rever em Cristo. Nós vamos estar tratando hoje acerca de um assunto muito interessante e eu queria estar dividindo com você aquilo que o Senhor tem despertado no meu coração. Quero começar fazendo 3 perguntas para você. Você sabe o que é paternidade espiritual? Você sabe qual é a visão bíblica da paternidade espiritual? Ou você sabe quais são os deveres espirituais de um pai ou de uma mãe na fé? Pois é, nós vamos estar hoje analisando um texto da Bíblia que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 14 em diante. Eu quero compartilhar com você esse texto na versão NVI. Vai dizer assim pra gente: eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas eu procuro adverti-los como meus filhos amados. E embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, porque eu em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico que sejam meus imitadores. Por essa razão, eu lhe estou enviando Timóteo, meu filho amado no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o meu ensino, por toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas eu irei muito em breve, e se o Senhor permitir, então sabereis, não apenas os que estão falando, esses arrogantes, mas o que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, que é que vocês querem? Devo ir com vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pois é, a igreja de Coríntios, eles se gabavam por terem muitos tutores, muitos professores, muitos preceptores, muitos instrutores. E na verdade os preceptores eram aqueles que cuidavam dos filhos dos coríntios até que eles alcançassem a maioridade. E havia muitas pessoas que passavam na vida daqueles jovens. Portanto, no Evangelho, apesar do povo que estava em Corinto, da igreja que estava em Corinto, terem muitos professores, mas havia poucas pessoas interessadas de verdade com a vida espiritual. Porque o apóstolo Paulo então escreve aquela carta? Porque ele tinha esse sentimento de paternidade. E é essa visão que eu queria estar compartilhando com você acerca do que é a paternidade espiritual. Gosto de uma palavra do pastor Larry Stockdale, que ele diz que paternidade espiritual é o processo pelo qual nós transformamos bebês espirituais em filhos e filhas que se reproduzem. Olha só que visão linda acerca da paternidade. Por que tratar desse assunto? Porque precisamos entender que somos uma família composta, a família de Deus é composta pelos filhos de Deus, pelos irmãos, pelas irmãs de Jesus Cristo. A igreja, ela deve ser um lugar onde haja uma família espiritual, onde pais e mães assumem a responsabilidade espiritual com os seus filhos na fé. Muitos têm medo de assumir um papel de paternidade espiritual porque tiveram uma relação paterna difícil, complicada, os pais ou os referenciais paternos foram falhos, sejam referenciais biológicos ou também sejam referenciais espirituais. Mas nós não podemos abrir mão, da bênção desse relacionamento honesto e transparente, que é a família de Deus, a família espiritual. E eu quero compartilhar então com você acerca dessa visão do apóstolo Paulo ao escrever aos Coríntios. Ele vai dizer: o pai espiritual é aquele que gera. Ele vai dizer que eu mesmo os gerei. Pai é aquele que gera, mas não basta apenas gerar o filho. Você precisa cuidar dos seus filhos espirituais. Na igreja de Corinto havia realmente muitos professores, pessoas comprometidas com o ensino teórico. Ele vai ali, ele dá uma aula, ele vai embora, mas não se compromete. Vida na vida. Havia poucos pais e mães espirituais daquele povo que estava ali. Assim como nos dias de hoje, muitas pessoas comprometidas
comprometida com o ensino teológico. Eu não estou de maneira alguma desprezando o ensino teológico. Nós precisamos, eu sou formado em teologia, mas não é o suficiente para que possamos de verdade ganharmos ou mudarmos o mundo, transformarmos o mundo por meio do evangelho apenas com o ensino teórico. Muitas pessoas estão caminhando a passo largo para o inferno. Não é por falta de ensinamento, até tiveram, mas é por falta de paternidade, por falta de serem abraçados, de terem sido cuidado. E o pai e a mãe espiritual é aquele que não apenas cuida da parte teórica, mas principalmente ele se responsabiliza pelo cuidado na fé dos mais novos, daqueles que estão chegando. Eles emprestam sua vida, compartilham sua vida com os seus filhos na fé. Pai e mãe espiritual também é aquele que ensina por meio de referência. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele se colocou como um modelo a ser imitado, a ser seguido. Ele vai falar assim, imitem-me, ou seja, sejam meus imitadores, pode olhar para mim, eu sou um exemplo. O apóstolo Paulo estava se colocando como um exemplo dos seus filhos na fé, ou seja, ele estava partilhando a sua vida sem receio nenhum que os seus filhos espirituais lhe imitassem. Está faltando referenciais, né, nesse nível de comprometimento hoje na igreja do Senhor. Porque pais e mães espirituais são crentes maduros que se importam com os seus filhos gerados no Evangelho. Isto ensina também a responsabilidade que temos de transferir a nossa fé para a próxima geração. Nós não podemos falhar em transmitir à próxima geração esse legado de cuidado e de paternidade espiritual. Terceiro ponto que eu quero tratar é que pai e mãe espiritual, ele além de gerar e de cuidar, além dele ensinar por meio da sua própria vida, se colocando como uma referência, o pai e mãe espiritual é aquele que confronta os seus filhos na fé. É aquele que não tolera os erros dos seus filhos, mas eles corrigem, mesmo que naquele início onde a pessoa está sendo corrigida, conforme diz em Hebreus 12:11, a disciplina ela não parece muito agradável, muito boa no início, mas ela vai produzir um fruto excelente. E verdadeiros pais espirituais, eles confiam nos seus filhos, eles investem nos seus filhos, eles enxergam o potencial dos seus filhos. Por isso, quando os seus filhos erram, eles não toleram os erros dos seus filhos, eles corrigem. Qual o objetivo da correção? É trazer o filho de volta para o caminho, é não perder o filho. Mas para isso é preciso estar lado a lado. E paternidade é isso. Paternidade é andar lado a lado com seu filho na fé. Mas não é apenas andar, é andar lado a lado com a responsabilidade de produzir frutos maduros, ou melhor, filhos maduros e saudáveis, ensinando-os a fazerem o mesmo quando crescerem. Olha que coisa interessante. Vamos observar então o quarto ponto de um pai e mãe na fé, ou pai e mãe espiritual de alguém. Eles amam o seu filho. Irmãos, é muito importante a demonstração de amor. Só que às vezes a gente atenta apenas para a demonstração do amor afetivo, aquele amor de pegar no colo, de afagar, mas não cuidamos também da parte efetiva. E o amor ele tem que ser exercitado nos dois níveis, o nível afetivo e o nível efetivo, o nível do suprir, mas o nível do afagar, o nível da correção, mas o nível de colocar no colo e de tratar. Ou seja, pais e mães espirituais reconhece que a hora que precisa haver uma correção, e a correção ela não vem para matar o filho na fé, mas vem para melhorar. Por isso ela precisa ser exercida com um bálsamo, curando as feridas da correção. A demonstração de amor aos seus filhos ajuda a construir um senso de propósito. Os nossos filhos na fé, eles precisam adquirir esse senso de propósito. E qual é a melhor pessoa a transmitir para a próxima geração esse senso de propósito, a não ser aquele que gera, que cuida,
que ensina por meio da referência, que confronta, mas que agora ele demonstra esse amor, né? Corrigindo, mas ao mesmo tempo colocando no colo e carregando ele. Ajuda os nossos filhos a se tornarem maduros na fé, a se tornarem homens e mulheres capazes de suportar as mais difíceis provações sem negar a fé e sem abandonar a Cristo. Eu, quando leio o livro de Juízes, eu fico impressionado. Acho que no capítulo 1 e 2 vai falar acerca de uma geração, a geração que daquele povo que havia conquistado a terra de Canaã. Deus havia tirado o povo do Egito, levado até Canaã. Canaã era habitada por um povo muito mais poderoso do que o povo que estava ali assumindo, mas Deus era com a nação de Israel. Deus ajudou os filhos de Jacó a conquistarem aquela terra. O povo conquistou a terra era maravilhosa, a terra era linda, mas o tempo passou e os pais não transmitiram aos seus filhos, eles não souberam transmitir os valores para os seus filhos, e como resultado, uma nação ou um povo, uma geração se levantou que não conhecia o Senhor. Que coisa grave! Que coisa terrível, uma geração que não sabia quem era o Senhor, porque os seus pais não transmitiram os valores espirituais, não contaram as coisas, as histórias do povo de Israel, não soube falar acerca do Evangelho para aquele povo que havia nascido. Pois é, hoje nós temos muitas pessoas que estão vindo para o Evangelho, eles estão aceitando a fé, estão caminhando conosco, e eles precisam de referenciais, eles precisam de olhar para alguém e se espelhar em alguém. Como um dia eu olhei para o meu pai na fé e eu tentava me espelhar nele, eu ser parecido com ele. No começo da minha caminhada, na caminhada cristã, a gente anda por meio da imitação. Vai chegar um momento que nós vamos ter a nossa própria identidade, nós vamos deixar de olhar para o homem, vamos olhar especificamente para Jesus. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo refletido em nós. Era isso que Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. Eles precisavam olhar para Paulo e ver Paulo como um referencial espiritual para eles. E Paulo se colocava nessa posição. Nós também precisamos, irmão, nos colocar na mesma situação de paternidade espiritual, de cuidado. Eu sei que na igreja cristã nós temos dificuldade, temos lutas, provações, né? Mas não podemos abrir mão da bênção de andar lado a lado, de caminharmos, de partilhar a vida, de compartilharmos a nossa história de vida, para que outros sejam inspirados também a andar na mesma fé, a caminhar junto conosco, indo em direção ao céu com a gente. Paternidade, então, ela é caminhada lado a lado, com responsabilidade de produzirmos frutos ou filhos maduros, saudáveis, ensinando a fazer o mesmo aos outros quando eles crescerem. E aí cabe a mim e a você, como líderes de célula, como pais e mães espirituais, ajudarmos os mais novos. Eu quero dizer também que nem sempre teremos todas as respostas. Um pai espiritual, ele não quer dizer que ele é superior ao seu filho, porque ele foi gerado por meio do Evangelho tanto quanto o outro. No entanto, ele está numa posição diferente, e o pai e mãe espiritual, apesar de não ter todas as respostas, mas ele pode orar. E quando ele não tem a resposta, ele vai para o joelho. E junto com o seu filho, lado a lado, um com o outro, eles oram, eles buscam ao Senhor respostas. E o nosso Deus, ele é poderoso para ajudar os seus filhos ou a todos nós a sermos bons referenciais, a transmitirmos esses valores espirituais a essa geração. O que o Paulo está nos ensinando nesse texto é que pais espirituais, eles são aqueles que geram e cuidam dos seus filhos espirituais. Pais espirituais são aqueles que ensinam, se colocando como modelo para os seus filhos. Pais espirituais, eles caminham lado a lado. Por isso, quando os seus filhos erram, eles vêm. E quando eles erram, os pais estão ali para corrigi-los. Pais e mães espirituais são aqueles que corrigem, mas também são aqueles que amam
amam de forma efetiva, suprindo as necessidades, suprindo as carências, mas amam também de forma afetiva, colocando no colo, com bálsamo, curando as feridas do seu filho. Que o Senhor possa te levantar como um pai e mãe espiritual de alguém. Que o Senhor possa dar a você esse senso de propósito, essa responsabilidade. O Senhor não nos chamou apenas para sermos crentes. O Senhor nos chamou para sermos crentes maduros, gerando filhos espirituais e cuidando desses filhos, até que eles se tornem maduros e também possam cuidar de outro. O apóstolo Paulo termina e vai dizer, no final do seu ministério, escrevendo a Timóteo, ele vai falar assim: olha, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confia em homens fiéis, que também sejam capazes de transmitir a outro. Que o Senhor possa te levantar como um pai e uma mãe espiritual, capaz de ensinar o seu filho a ser maduro e a transmitir esses valores espirituais à próxima geração. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu coração. E como nós temos dito em nossa igreja, a esperança para o nosso futuro. Que Deus abençoe você. Fique na paz de Jesus Cristo.